Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 31. Eu vou ler aqui na minha versão, que diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu vou ler mais uma vez. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Levante a sua mão para o céu, diga-se: Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Diga: Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Põe a mão no coração, diga: Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. Agora estende a mão para cá e diga: Senhor, cada palavra que sair da boca desse pregador, que seja para a edificação da minha vida, da vida do meu irmão e para a glória do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento e muito obrigado. Neste tempo que me foi facultado, eu quero falar aos irmãos sobre 3 coisas que acontecem com uma igreja que ora. 3 coisas que acontecem com uma igreja que ora. Ou eu posso colocar também no sentido particular: 3 coisas que acontecem com um crente que ora. Mas eu vou colocar no sentido geral: 3 coisas que acontecem com uma igreja que ora. A oração é algo fundamental. Nós precisamos ter uma vida de oração. Eu não estou dizendo momentos de oração, mas uma vida de oração. O meu relacionamento com Deus, ele deve ser de uma forma contínua. Eu não devo orar porque eu vou pregar, eu não devo orar porque eu tenho problemas para resolver, eu não devo orar porque eu quero ver portas se abrir. Eu preciso orar porque eu preciso ter intimidade com Deus. E o melhor de orar é já ter orado. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:1: E acabando Salomão de orar, a glória do Senhor desceu e encheu a sua casa. A Bíblia diz assim: tendo eles orado. Melhor do que orar é já ter orado, porque orar, você pode orar na hora que o problema chega, na hora que a dificuldade bate na sua porta, na hora que você precisa de uma porta aberta. Agora, já ter orado é você ter depósito com Deus, para você recorrer na hora que você precisar. Então, a primeira coisa que acontece com uma igreja que ora: as coisas começam a se mover. Tendo eles orado, moveu-se o lugar. Quando a gente entra em oração, as coisas começam a se mover. Pastor, mas o que começa a se mover? Em primeiro lugar, os céus começam a se mover ao nosso favor. Em Atos capítulo de número 12, a Bíblia diz que Pedro e Tiago foram presos, e a igreja fazia contínua oração em casa por ele. E a Bíblia diz que Deus desceu em uma forma de uma luz, resplandeceu aquele lugar. Pedro saiu, e a Bíblia diz que um portão de ferro que dava para a cidade, sem ninguém tocar, ele se moveu e abriu. Tem muitos problemas na nossa vida
que eles são fortes como ferro, mas a oração, pastor Cosme, ela é uma chave que abre todas as portas. Eu vou repetir, a oração é a chave que abre todas as portas. Talvez na tua bolsa ou na tua calça, você deve estar com um chaveiro. Neste chaveiro você tem a chave do carro, você tem a chave do portão, tem um controle automático, você tem a chave de entrada, a sala da cozinha, do quarto. Cada chave é uma para cada porta. Mas a minha Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, e perto da meia-noite houve-se um terremoto e todas as portas foram abertas. A oração é uma chave que abre todas as portas. Seja qual for a área que você esteja precisando, comece a orar, que o Senhor vai começar a se mover, e aquilo que precisar ser resolvido para você, Ele vai resolver. Então a primeira coisa que se move, os céus se movem ao nosso favor. Quando nós começamos a orar, a gente sai do natural e vai para o mundo do Espírito, e é exatamente no Espírito aonde as coisas acontecem. Quando você começa a orar, Deus começa a se mover ao teu favor. Mas não é só Deus que começa a se mover ao seu favor, os impedimentos também começam a sair do nosso caminho, os obstáculos também começam a sair do meio, a dificuldade começam a sair do nosso caminho, as portas fechadas começam a se abrir ao nosso favor. Eu fui missionário local por mais de 10 anos, em uma cidade chamada Loreto, no sul do Maranhão, onde ela tem aproximadamente 12 mil habitantes. Eu e uma senhora de idade, por aproximadamente 10 anos, evangelizamos toda a cidade, de casa em casa. E nos primeiros 5 anos, a gente evangelizava sem ter um centavo para nada. A gente dependia unicamente de Deus. Nesta época, eu sei o que é passar na frente de um irmão vendendo suco apenas por R$1, e eu ter vontade de comprar, mas eu não tinha dinheiro. E a gente vendo aquela dificuldade, a igreja não podendo arcar com a despesa para nós, e nós vivendo unicamente para Deus e pela fé, a gente levantou uma campanha de oração. Eu, aquela senhora e mais uma outra jovem, entrávamos para a igreja às 7 horas da manhã, só parava para almoçar, retornava a 1h30, e só levantava os joelhos às 18 horas. E nós levamos esta campanha por 30 dias. E aquela irmã, uma irmã de muita fé, uma irmã de muita experiência com Deus, ela olhava para mim e dizia: Giovanni, Deus é poderoso para revelar para um empresário até nos Estados Unidos, mostrar o nosso nome para que ele venha nos assalariar. Eu, com a minha pouca experiência, ficava olhando para ela e fazendo a pergunta: será se Deus vai fazer? Mas nós rompemos os 30 dias de oração, o dia intenso inteiro orando de joelho. Quando foi nos 30 dias que a gente finalizou a campanha, que saímos no portão, o pastor vem da casa pastoral, sorrindo, olhou para nós e disse assim: acabou de ligar o empresário dos Estados Unidos. Nesta noite Deus se revelou para ele
e mostrou 2 missionários que estão precisando de ajuda, e Deus deu o número do telefone, do meu telefone para ele. Ele ligou para mim e disse que quer sustentar estes missionários. Nós ficamos lá por mais 5 anos, mas nós ficamos assalariados por aquele empresário. Claro que nós dividíamos um salário para nós 2, mas mais 5 anos nós ficamos nos alimentando com um empresário que eu nunca vi, que eu nunca falei, por causa de uma campanha de oração. Deus se revelou para alguém do outro lado do mundo e abriu as portas financeiras para nós. Quando a gente ora, as coisas se movem. Deus se move ao nosso favor. As coisas que são impedimentos, obstáculos, também começam a se moverem. Por quê? Porque quando a gente entra na oração, é a mesma coisa de você convidar Deus para ir à tua frente. E a Bíblia diz lá em Isaías: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Eu sou o Senhor. Quando você entra em oração, as coisas começam a se mover. Essa é a primeira coisa que acontece com uma igreja que ora. As coisas começam a se mover. A segunda coisa que acontece com um crente que ora, ou com uma igreja que ora, ele fica cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu ouço tanto falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu poderia falar aqui sobre muitas e muitas coisas, mas eu vou falar sobre 5 coisas que quando você é cheio do Espírito Santo, você tem elas na sua vida. A primeira coisa que um crente cheio do Espírito Santo tem, ele tem na sua vida o amor de Deus. Eu vou ler Romanos capítulo de número 15 e o versículo de número 30. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é uma pessoa cheia do amor de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma geração, tem muita gente cheio de ciúme, tem muita gente cheio de inveja, tem muita gente cheia de prostituição, tem muita gente cheia de imundícia da internet, pessoas cheias de adultérios, cheia de tudo que não presta. Está faltando pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é cheia do amor do Pai. Romanos 15 e o versículo da número 30, preste atenção. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, vou repetir, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. A Trindade, ela trabalha junto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são 3 pessoas que fazem um papel diferente, mas atuando com a mesma essência. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo as 3 expressões do amor de Deus. Deus amou, Jesus se entregou e o Espírito Santo se derramou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tito 2,19, não me falha a memória, diz: porque Jesus se entregou por um povo zeloso e especial. Romanos 5:5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus.
Deus Pai é amor, Deus Filho é amor, Deus Espírito Santo é amor. O Pai é amor, o Filho se entregou e o Espírito se derramou. Ou seja, a mesma essência agindo de forma diferente nas três pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele é amor. E quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é cheia do amor do Pai. O grande avivamento que aconteceu na Rua Azusa, John Wesley, a maior marca deste avivamento na Rua Azusa era o amor de Deus. O William Seymour, negro, cego de um olho, enfrentando um racismo terrível da época, mas ele se posicionava, não era em um templo, mas um pequeno salão, colocava as mãos sobre o rosto, tomado pelo amor de Deus, ele gritava e dizia: a linha do sangue apagou a linha da cor. Diz a história que quando ele repetia esta frase em lágrimas, tomada pelo amor de Deus, os coxos levantavam, os paralíticos surdos ouviam, os cegos enxergavam, e muitos eram batizados no Espírito Santo de Deus, porque quando o amor de Deus entra em ação, não tem como as coisas não acontecerem. Mas ser cheio do Espírito Santo, o que é mais, pastor? Ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de esperança. Eu acabei de citar um versículo, Romanos 5:5, que diz: e a esperança não traz confusão. Em Provérbios, Salomão disse que quem tem esperança não ficará frustrado. E a Bíblia diz também que quem tem esperança não entra em confusão, porquanto o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio do amor do Pai. Mas ele não é só cheio do amor do Pai, ele é cheio de esperança. Romanos 15, versículo de número 13. Ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. O que é esperança, pastor? Esperança é a capacidade de crer no futuro. Quando você é uma pessoa cheia de esperança, você não baixa a cabeça diante das circunstâncias. Por quê? Porque você tem uma esperança. Foi essa esperança que fez Pedro dormir na prisão. Foi essa esperança que fez Paulo e Silas cantar também dentro da prisão. Foi essa esperança que fez os nossos pais na fé não baixarem a cabeça para nada, para mar, para tempestade, para cova de leão, para fornalha, para nada, porque eles eram cheios de esperança. Quer ser cheio de esperança? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Só que quem é cheio do Espírito Santo, ele também não é cheio só de amor, ele é cheio de esperança. Mas ele também não é cheio só de esperança, ele é cheio de fé. A maior moeda que rege o mundo não é o dólar, o euro, o real, é a fé. Ela foi importante para Abraão, para Isaac, para Noé, e será importante nos últimos dias para a igreja na terra. E nós precisamos ser pessoas cheias de fé. E a fé, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Em Judas, versículo 20, a Bíblia diz que quando nós oramos no Espírito, nós obtemos uma santíssima fé. Ou seja, uma fé que não é fingida, como disse Paulo. É uma fé santa, pura. Uma fé que faz as coisas acontecerem. Pastor, mas me dá mais um exemplo de que quem é cheio do Espírito Santo é cheio de fé. A Bíblia diz em Atos 11 e versículo 24,
que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. A Bíblia diz também que Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Nós precisamos ter fé. E como nós precisamos? Pastor, mas como é que eu vou ter fé? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Inclusive no fruto do Espírito Santo está escrito que lá é fé, mansidão e temperança. Quer ser alguém cheio de fé? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, ser cheio do Espírito Santo é apenas ser cheio de amor, de esperança e de fé? Não, ser cheio do Espírito Santo tem outras coisas. Mas eu quero, antes de ir para essa outra coisa, eu quero lembrar vocês que esperança não é fé, e fé não é esperança. Porém, a fé precisa da esperança. Pastor, o que é fé? Fé é um estado de certeza, um estado de convicção. E a fé, ela está no Espírito. Já a esperança, ela está mais para sentimento. Então a fé é um estado de certeza, como diz Hebreus capítulo 11 versículo 1. A esperança é mais um sentimento. Fé não é esperança, mas nós precisamos entender que a esperança é o alimento da fé. Quanto mais esperança você tiver, maior a tua fé vai ficar. E a minha Bíblia diz que nós alcançamos as coisas segundo a medida da fé. E quanto mais esperança você tem, e mais você alimenta a tua fé, mais ela vai crescendo. E quanto mais ela vai crescendo, mais coisas você irá conquistar. Porque a sua fé não é apenas um sentimento, mas é um estado de espírito. Enquanto a tua fé estiver apenas no nível dos sentimentos, aonde ela pode ser abalada com o que você vê, ouve, ou com as circunstâncias, você ainda está só na esperança. Mas a partir do momento que você entrar no nível de certeza, esse nível de certeza vai levar você acima das circunstâncias, acima do que você vê, acima do que você ouve, porque agora você não está mais em um sentimento, você está em um estado, não um estado qualquer, um estado de certeza. Pastor, mas o que é mais ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de esperança. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de fé. Mas ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de paz. A Bíblia diz em Efésios 4:3: guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Existe pelo menos dois tipos de paz: a paz com e a paz de. A paz com Deus é a paz que te leva a ter certeza de salvação. A paz de Deus é a paz que leva você a se tranquilizar e se manter calmo em meio às tempestades. O Espírito Santo é a paz com Deus, e ela é a paz de Deus. Foi esta paz que fez Jesus dormir no meio de um temporal. Foi esta paz que fez Paulo e Silas dormir dentro de uma cadeia, ou seja, cantar e orar, e que fez Pedro dormir. Como nós precisamos de paz. Paz não é ausência de guerra no país, na casa, no estado, na cidade, na tua família. Paz é um estado interior, aonde você está livre de angústia, de tristeza, de pavor, de medo, de depressão, de ansiedade. É um estado que só o Espírito Santo pode te dar. Aí eu pergunto para vocês: quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Ser cheio de amor, ser cheio de esperança, ser cheio de fé, ser cheio da paz de Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente por Cristo Jesus. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu já disse que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor. Eu já disse que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de esperança. Eu já disse que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de fé. Eu já disse que ser cheio do Espírito Santo é ter a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ou seja, você está acima daquilo que pode te perturbar. Pastor, o que mais? Que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ter a alegria da salvação. A Bíblia diz em Salmo 51:12, o salmista disse: não tira, Senhor, faz-me, dar-me de volta a alegria da tua salvação e dar-me um espírito voluntário. Sabe por que muita gente tem dificuldade de ser voluntário para adorar a Deus? Tem a maior dificuldade de levantar a mão, de adorar, de andar, de dançar no espírito, de abrir a boca para dar um glória. Sabe o que é isso? É falta de alegria do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é a alegria da nossa salvação. Aleluia. O seu fruto é alegria. Romanos 15:13, o versículo que eu li, fala que o Espírito Santo é o espírito de alegria. Aleluia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja cheio de alegria. Primeira coisa que acontece com uma igreja que ora. Uma igreja que ora, ela vê as coisas se moverem. Uma igreja que ora, ela é cheia do Espírito Santo. E uma igreja que ora, ela tem ousadia para falar de Jesus. E todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Olha aqui para o meu rosto. Nós vivemos uma geração apática, anêmica, sem ânimo espiritual para falar de Jesus. Não tem coragem, não tem disposição, não tem ânimo para levar Jesus, para fazer a obra do Senhor. O que é que está faltando? Está faltando o mover do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem como uma de suas verdadeiras características, uma igreja que ama e tem ousadia para falar de Jesus. Há uma diferença entre ter coragem e ser ousado. É um fio de cabelo a diferença, mas tem. Eu vi na internet uma moça tentando explicar a diferença entre ousadia e coragem. E ela tirou uma foto da seguinte forma: olha aqui para mim. Ela colocou metade dos seus pés em direção a um abismo muito profundo. E ela ficou em pé, mandou tirar uma foto, e ela chamou isso de coragem. Aí ela levantou uma perna, colocou o seu corpo para frente, mandou tirar uma foto, e ela chamou isso de ousadia. Eu entendo a coragem como a característica de quem não tem medo. Já a ousadia é um impulso de quem tem coragem. Eu vou simplificar para você entender. Quando Davi chega para Saul e diz que ia enfrentar Golias, ele estava usando a sua coragem. E ele vai usando a sua coragem. Mas quando Golias ameaça ele e começa a desprezar com todo tipo de palavras, e ele no impulso não volta, não corre,
Ele diz: tu vens a mim com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Esse impulso de não voltar para trás é a ousadia. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Ele vai, e se o boi vier de lá para cá, ele não pula na cerca, ele vai em frente, porque ele é ousado. Eu me lembro de um dia que eu estava orando e Deus mandou ministrar a cura para um rapaz que estava com a perna quebrada de 15 dias. Quando eu vi aquele rapaz caído no chão, anestesiado pelo poder de Deus, a mãe gritou de lá: o que será de você, pregador, se o meu filho não ficar curado? Minhas pernas tremeu. Mas na mesma hora, o espírito de ousadia que estava dentro de mim revolucionou o meu espírito. Eu olhei para ela e gritei: Deus não decepciona os seus profetas. Seu filho vai sair daqui curado para a glória de Deus. Orei, Jesus curou ele na hora. Ele saiu andando sem nenhum defeito. A perna foi curada na hora. E mais de 30 pessoas da família aceitaram a Jesus. Aleluia. Quando a gente ora, as coisas se movem. Eu não sou de substituir a palavra por testemunho, mas quando o Espírito de Deus me manda, eu faço. E eu quero dar aqui um testemunho antes de orar por vocês. Eu tenho um sobrinho chamado Wellington. Há uns anos atrás, o Wellington tinha 8 anos de idade. Eu estava pregando, voltando de um congresso, quando a minha irmã mandou uma mensagem e falou: Giovanni, o Wellington passou mal, era um domingo à tarde, está internado aqui no hospital no sul do Maranhão, Loreto. Quando foi no outro dia, a segunda-feira pela manhã, ela me manda outra mensagem, eu ainda na estrada: Giovanni, ora pelo Wellington. O Wellington está cego, literalmente cego, não enxerga nada, está em coma, eu não sei o que está acontecendo. Eu entrei em contato com um amigo meu de Balsas, ele foi no hospital. Quando ele mandou o áudio para mim, ele falou: Giovanni, eu sei que você é o único obreiro da sua família, você tem estrutura para ouvir, mas infelizmente teu sobrinho está despachado da medicina com meningite bacteriana. Se você não sabe o que é meningite bacteriana, foi a doença que levou o filho da Estela. É uma doença contagiosa que na maioria das vezes mata dentro de 24 horas. Quando eu soube aquela notícia, o Espírito Santo falou assim para mim: se posiciona no meio da tua família como soldado de fé. Não diga para ele o que está acontecendo. Naquela segunda-feira, tiraram o Wellington de Balsas para Imperatriz, Maranhão. Minha irmã caçula, que morava comigo na época em Araguaína, viajou. Ela é formada em enfermagem. Quando ela chegou lá, ela mandou um áudio e falou: Giovanni, o que está acontecendo? Chorando. Nós estamos numa sala de isolamento, estamos no socorrão de Imperatriz. Eu entrei em contato com um amigo meu chamado pastor Clebson Bandeira. Ele foi no hospital, não deixaram ele entrar, isolaram minhas 2 irmãs dentro do socorrão de Imperatriz. Doía como quando os 3 sobrinhos, irmãos do Wellington, ligavam para mim: tio, como é que está o Wellington? Doía como meu pai, quando minha mãe ligava para mim. Mas o que mais doía era quando minhas 2 irmãs ligavam para mim: Giovanni, nós estamos igual bicho isolado aqui, ninguém tem contato conosco, o Wellington está cego, literalmente em coma, não tem nem percepção de vida. A segunda-feira passou, a terça-feira, e naquele ano eu havia levantado um propósito com Deus, que às quarta e às sexta-feira ninguém veria a minha cara, era eu e Deus dentro de um quarto. E já estava finalizando aquele ano. Quando foi a quarta-feira, amanheceu, eu liguei para vários amigos. A maioria já estava me consolando, porque entendia que ele ia partir. A quarta-feira eu não consegui ir para aquele quarto de oração. Mas quando foi 5 horas da tarde, eu peguei aquele tapete onde eu me ajoelhava, entregava o meu jejum e a minha oração. E eu me ajoelhei às 5 horas. O céu estava de bronze, eu não queria mais atender a ligação de ninguém. E eu orei em cima daquele tapete. E eu falei assim: Deus, este ano
todas as quartas e as sextas, eu abro mão de churrasco, de amizades, de passeios para estar aqui com o Senhor. Hoje é uma quarta-feira, a angústia não deixou eu orar, mas eu vou me silenciar agora, e eu gostaria de ouvir o que o Senhor tem para me falar. Eu me silenciei, coloquei o meu rosto no pó. De repente, uma glória de Deus entrou no meu quarto. Eu ouvi quando a voz de Deus bradou no meu coração e disse assim: usa a ousadia que tu tem nas cruzadas e nos congressos para orar por cruzada, para orar por milagre. Usa essa ousadia para a tua família agora. Eu peguei o meu celular, de joelho em cima daquele tapete. Eu liguei para minha irmã Josélia e falei: Josélia, coloca o celular em viva voz. E na unção do Espírito Santo descendo umas lágrimas no meu rosto, que eu sabia que os céus não iam resistir. Eu disse assim: diabo, tira as tuas mãos sujas da vida do Wellington agora, em nome de Jesus. Quando eu disse em nome de Jesus, o outro lado da linha eu só vi choro, eu só vi clamor, não ouvi mais nada. E eu fiquei: Jesus, o que está acontecendo? De repente minha irmã começa a gritar e falou: Giovanni, quando tu disse tira as tuas mãos, diabo, da vida do Wellington, em nome de Jesus, o Wellington deu um pulo na cama, sentou, olhou para mim e disse: tia, a senhora está aqui. Me abraçou, vomitou um tumor enorme pelo nariz e pela boca. Jesus curou o Wellington na hora. O Wellington hoje tem 13 anos, é um missionário de Deus, faz a obra de Deus lá no Piauí, aleluia. Não ficou com uma sequela sequer. E mais, ele orou por todas as crianças que estavam dentro do socorrão, e Jesus curou todas as que estavam com meningite ali. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é fiel. Quando nós oramos, os céus se movem, as coisas acontecem. Remuno que de flor, eu vejo, aleluia, muitas brasas de fogo aqui neste lugar. E o Senhor disse para mim, quando eu estava sentado ali: hoje eu vou batizar com meu Espírito. Cantora, estenda a tua mão. Assim te diz o Senhor: eu tenho uma grande obra para realizar na tua vida. Eu vejo uma porta abrindo, e nessa porta o Senhor coloca como se fosse uma flor na tua mão, e eu vejo você pulando de alegria. Essa porta se abre para um andar mais alto, o outro andar se abre, você vai para um outro, e do outro você vai para o último, e coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida, diz o Espírito Santo de Deus. Quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Levante a mão assim bem alto. Corre aqui à frente, por favor, rápido. Aleluia, corre aqui à frente, rápido. Eu não quero extrapolar o horário, mas eu preciso obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Todos os que não são batizados no Espírito Santo, corre aqui rápido. O grupo do louvor, prepara aquele primeiro hino que vocês cantaram. Chega aqui, como é que é o nome do rapaz que louva? Alevi? Olha aqui para mim. Teu nome é? Alevi. Há uma unção de Deus na tua vida que nem você percebe, mas essa unção contagia os céus, atrai a presença de Deus. E o Senhor diz assim: eu me agrado do teu louvor, porque o teu louvor sobe como profunda adoração. E deixa eu declarar uma coisa para você. Deus, às vezes Ele até resiste a algumas orações, mas Ele não suporta incenso agradável. Zacarias, a Bíblia diz que ele orou por muito tempo, eu não sei quanto tempo, mas o anjo do Senhor chegou e disse assim: o Senhor ouviu as tuas orações. A ideia é que ele tinha orado por muito tempo. Não sei quanto
quantos anos ele orou, pastor. Mas uma coisa eu sei, no dia que ele entrou para oferecer incenso, os céus desceu. Eu não tenho tempo para explicar. Um dia eu vou ter uma oportunidade, eu vou explicar a diferença entre oração e incenso. Mas na tua boca e no teu coração existe incenso. Quando você ora, os céus se movem. Antes de vocês começarem, eu preciso explicar uma coisa aqui, para que venha tirar algumas dificuldades da cabeça de algumas pessoas. Olha aqui para mim. Eu não vou ensinar, porque línguas estranhas é algo que não se ensina. É o Espírito Santo quem faz. Mas eu preciso dar algumas direções para vocês. Eu fui mais de 30 vezes à frente para ser batizado no Espírito Santo e não recebia. Sabe por quê? Porque eu era o maior impedimento. As pessoas iam até mim, falavam no meu ouvido, mas eu não abria a boca. Foi preciso o pregador da noite, lá onde eu estava, falar no meu ouvido: não tenha dúvida, essa língua que está na tua mente é do Espírito Santo, libera. E ele ficou falando: libera, até que eu liberei. Mas a dúvida era tão grande que quando ele saiu, o diabo falou assim: você percebeu que a língua que tu falou parece com a língua que ele falou perto de você? Eu parei, mas ele era um homem muito usado. Voltou e falou no meu ouvido: não é do diabo nem da carne, é de Deus, pode falar. Então a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que o batismo no Espírito Santo não é o Espírito Santo que fala na boca de vocês. Ele coloca o mistério na sua mente e você abre a boca e fala. Vou repetir: o batismo no Espírito Santo não é o Espírito Santo que fala na sua boca. Ele coloca o mistério na sua mente e você fala. Quando vier uma língua estranha na tua mente, você vai encerrar qualquer palavra em português. Palavras como aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus me batiza. Você vai encerrar qualquer palavra em português e você vai liberar a língua estranha que está na tua mente. Como que você vai liberar? Abrindo a boca e falando. Tem gente que o Espírito Santo enche a mente dele, mas ele trava a boca como se tivesse comido mastigado um chiclete, travou e não consegue abrir a boca. Se você não abrir a boca, simplesmente você não vai receber. A missão do Espírito Santo é te encher. Agora você tem a missão de abrir a boca, liberar ou travar e não receber. A segunda coisa que eu preciso falar, para tirar algumas dúvidas do seu coração, é que muita gente não recebe o batismo no Espírito Santo porque ele está esperando um nível elevado de santidade para receber. E eu quero dizer para você que o batismo no Espírito Santo é para os fracos, porque o batismo no Espírito Santo significa revestimento de poder. É para você que não está dando conta de vencer a depressão, a luta, a angústia, o desânimo. É para você que não está dando conta nem de orar, quase não está dando conta de vir à igreja. É para você mesmo, porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Para quê? Para você ser o que você nunca seria, fazer o que você nunca faria e chegar aonde você nunca chegaria. Isso é o batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. E a última coisa para me começar a orar pelos irmãos: existem dois tipos de pregadores ungidos para orar para o batismo. Aquele que eu chamo a unção de Pedro e aquele que eu chamo da unção de Paulo. Geralmente você não encontra na Bíblia Paulo impondo as mãos na cabeça de ninguém. Ele orava e Jesus batizava onde a pessoa estava. Já Paulo orava impondo as mãos. A forma que Jesus me usa, na maioria das vezes, é impondo as mãos. Quando eu perceber que alguém está com mistério na sua mente, eu vou até você, eu não vou forçar e nem ensinar você, mas eu vou avisar você que as línguas estranhas estão na sua mente. E aí você vai simplesmente abrir a boca e falar em línguas estranhas. Aleluia. Tem gente que primeiro é cheio para depois falar, mas alguns primeiro fala para depois ser cheio. Eu estava pregando em São Luís, Maranhão, e um rapaz foi batizado no Espírito Santo. Irmão, mas ele falava um hebraico, uma língua que parecia um hebraico bem original. Mas era um batismo estranho, pastor. Foi domingo pela manhã. A língua estranha era bonita, mas ele ficava de braço cruzado assim, ó. Não movia um dedo. E eu falava, Jesus, que batismo estranho.
Só que quando foi à noite, irmão, ele corria nos corredores da igreja, entregava a profecia para um e para outro. E o pastor disse: Giovanni, esse rapaz aqui é o mais tímido da igreja. Olha o jeito que ele está. Porque o batismo no Espírito Santo, ele te dá ousadia. E a última coisa para me encerrar e orar: eu não vou orar aqui por batismo para provar que eu sou homem de Deus. Homem de Deus, eu vou mostrar com o meu caráter e com o meu testemunho, com o tempo que eu estiver aqui com os irmãos. Eu oro por batismo porque é promessa. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tira qualquer expectativa do pregador. O pregador tem que ter ungido, tem. Mas se fosse só a unção do pregador que resolvesse, Moisés desceu 40 dias e 40 noites, chegou lá embaixo, não pôde fazer nada, porque o povo não estava preparado. Tire a expectativa do pregador. Não sou eu, quem faz é Jesus. Eu estou na unção, estou, mas se vocês não se ligarem, vocês não vão receber. Mas vocês estão ligados, por isso vocês vão receber. Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Vocês entenderam? Feche os teus olhos. Quem entendeu, levante a mão e feche os olhos. Comece a cantar aquele primeiro hino que vocês cantaram. Aleluia. Eu quero todos os obreiros em intercessão. Toda a igreja, quem já fala em línguas estranhas, não fique com expectativa, não fique com curiosidade. Começa a orar agora.
sai dessa timidez e libera as línguas estranhas agora. Meu Deus, eu estou vendo muita gente amarrada, não se solta. Se solta, irmão. Jesus quer te batizar. Jesus quer te encher de poder, quer te encher de ousadia. Eu vou já entregar o microfone, mas Jesus quer batizar mais. Abraça ele. Pode abraçar, pode abraçar. Assim diz o Senhor, através deste abraço, eu estou entregando, te colocando na tua vida ferramentas espirituais para ajudar neste peso que às vezes você sente. Às vezes você não se abre, mas eu sei o peso que às vezes você sente, o peso da responsabilidade. E agora eu vejo uma coluna de fogo descendo sobre os teus ombros, e o Senhor diz assim: eu estou te capacitando, diz o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mais um hino, eu encerro. Aleluia. Irmão, se solta. Tem muita gente com mistério na mente, mas você não está se soltando. Eu ouvi 5 pessoas falando em línguas. Aleluia. Batizou a sexta, está falando em línguas. Olha a língua estranha dela, olha a língua estranha dela. A sexta pessoa foi batizada, mas tem mais pessoas para ser batizada.
Espírito Santo está blindando este casal. Ele vai ser muito usado por Deus na obra do Senhor. Pode cantar, eu já vou encerrar, já vou entregar o microfone. Hoje, 11 pessoas eu ouvi falando em línguas estranhas. Aleluia, 11 pessoas eu ouvi falando em línguas estranhas. Aleluia. Mas eu quero essa adolescente aqui. Traga ela aqui, por favor. Aleluia. Eu gostaria que viesse aqui a mãe ou o pai dela, alguém responsável por ela. Venha correndo aqui agora. Enquanto isso, eu já vou fazer um apelo para encerrar. Irmã de preto, olha aqui para mim. Eu ouvi você falando em línguas estranhas, parecia um hebraico. E Jesus disse assim: eu te dei uma capacidade de liderança. Eu vejo você liderando algo que Deus vai prosperar muito na tua vida, diz o Espírito Santo do Senhor. Você o que é dela? É mãe? Cuida muito bem dela, porque Jesus vai usá-la de uma forma especial. A mãe dela está aqui? Sua mãe está aqui? Só sua avó? Aleluia. Onde estiver a avó dela, cuida bem dela. Como é teu nome? Gimina, o nome da minha avó? Givina. A Givina, quem é responsável por ela? A senhora? Ore muito por ela, porque Deus vai usar muito essa criança. Eu não conheço a história dela, mas o Espírito Santo me diz que até para nascer foi difícil. Foi uma luta muito travada para isso acontecer, não é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus está revelando aqui para o profeta, para vocês dois. É o avô, é o avô? Por que ele está chorando? Porque Deus está falando? Aleluia. O diabo queria levar ela ainda no ventre, mas Jesus não deixou, porque ela é uma promessa de Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor: tira a ansiedade do teu coração, porque eu já estou trabalhando naquilo que é impossível para você. Eu vejo você orando por um adolescente e por um homem, e o Senhor diz assim: aquilo que é impossível para ti é possível para mim. Eu vou fazer daquele rapaz aleluia, um profeta nas minhas mãos, diz o Espírito Santo de Deus. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar.
Você também vem aqui. Coloca as mãos, vocês três. Assim diz o Senhor: eu estou trazendo uma unção especial. Eu estou vendo uma botija de azeite vindo sobre a cabeça de vocês. Uma entre vocês precisa de uma porta aberta, a outra precisa vencer a ansiedade, e a outra precisa de uma cura. Eu vou tocar as mãos de vocês e um milagre vai acontecer. Receba agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Emanuel. Esse rapaz de preto. Você voltou dos Estados Unidos, isso? Isso? Voltou para morar. Deus manda dizer assim para ti, ó. O inimigo quis te insinuar que você fez a decisão errada, mas foi eu que tirei os teus pés de lá. Porque a obra neste lugar é maior do que você imagina. Aleluia. Lembra do sonho? Lembra do sonho? Foi eu que te dei. Uma grande porta está se abrindo para ti, diz o Senhor. Não será um tempo de vergonha, mas um tempo de restituição. Algumas coisas lá não deram certo, mas a Bíblia, a palavra do Senhor na minha boca está dizendo: aqui vai acontecer. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Quem aqui não é evangélico? Levante a mão. Levante a mão, você que não é crente. Você que não é crente ainda, não é crente. Levante a mão. A senhora não é crente? Quer aceitar Jesus hoje como seu Salvador? Amém? Vem aqui no altar. Quem mais não é crente? Quem mais não é crente? A senhora não é crente? Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Vem aqui no altar. Ele aqui não é crente. Vem aqui. Aleluia. 3 pessoas aqui no altar. Quem mais aqui? Eu não conheço ninguém. Quem mais aqui não é evangélico? Levante a mão. Levante a mão para me ver. Tem mais alguém aqui que não é evangélico? Aleluia. Se tem, me dê um sinal, por favor. Ali atrás, você lá. Jesus te ama e tem uma obra muito linda na sua vida. O diabo ia te matar de um acidente, mas o Senhor te guardou. E te guardou por causa de uma tia tua que sempre ora ao teu favor. Sai do teu lugar e venha. Venha, Jesus está te chamando. Corre. Alguém acompanha ela, por favor. Aleluia. Alguém acompanha ela, por favor, irmão. Aleluia. Alguém, por favor, não acompanha ela. Segue ela, por favor. Tem mais alguém que não é evangélico? Tem mais alguém? Pastor,